Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Carreiras e Tendências. Nessa segunda temporada, a gente está trazendo os autores do livro Histórias que Transformam. E sempre muito bem acompanhada. Não estou mais sozinha como na primeira temporada. Hoje eu vou receber Irineu Toledo e Simone Andrade. Então espera aqui comigo que a gente, além de contar a história da Simone, a gente vai falar um pouquinho sobre habilidades do futuro, mas depois eu te conto qual vai ser. A CI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Florescer transformando autossabotagem em autorrealização. Esse foi o título que a Simone escolheu para o capítulo dela, para contar um pouco da rica história dessa mulher corajosa, que eu não vou dar spoiler, que a gente vai começar com a audiodescrição. Mas não vou começar também com a Simone, vou começar com Irineu Toledo. Por favor, sua audiodescrição, meu nobre convidado. Eu sou um homem branco, tenho 65 anos, tenho uma testa grande, cabelo ralo, estou usando um óculos colorido, tenho olhos claros, estou vestindo uma camisa listrada e saí por aí, como cantaria Carmen Miranda, estou com uma calça ocre e um sapato marrom. Muito bem. E nossa convidada, autora do capítulo 19, como você está hoje? Eu sou a Simone, eu tenho 55 anos, tenho pele branca, olhos castanhos escuros, cabelo castanhos escuros, já grisalhos eu tenho que revelar aqui. Hoje eu estou vestindo uma calça branca, um sapato azul marinho e uma camisa azul marinho. Muito bem. Simone está falando sobre transformação, autossabotagem, autorrealização no capítulo 19. Mas eu esqueci minha audiodescrição, eu vou falar a minha audiodescrição. Estou de macacão preto para variar, faixa dourada na cintura, cabelo desfiado todinho aqui na ponta, batom vermelho, unha vermelha, sapato preto e pele branca. Sim, sou mulher. Sim, tenho cabelo branco, quase metade cabelo preto com várias mechinhas brancas. E estou muito feliz de estar aqui para a gente falar do seu capítulo, né? Mas aquela pergunta do milhão, dona Simone, como é que foi colocar a tua história no papel tantos anos, uma caminhada tão longa, tão rica, né? Resumir em 10 páginas. Nossa, Rebeca, foi bastante desafiador. Eu até coloquei no começo do capítulo, né, que eu falei, gente, será que eu vou conseguir mesmo? Por quê? Né? Porque como profissional, como psicóloga, é muito fácil, né, a gente falar dos outros. Mas apesar de a gente já ter trabalhado até juntas a autobiografia, na formação, né, de coaching, em outros momentos da minha vida, quando você vai rever, é sempre uma nova emoção. É um ressignificar, né? E dessa vez foi muito especial. Acho que pelo meu momento de vida, de maturidade, né? E aí eu achei um fio condutor que eu não tinha encontrado ainda, que essa foi a minha grande surpresa, para mim mesmo, que foi a questão da autossabotagem. Quando eu fui olhar, né, para todos os meus ciclos e os acontecimentos, eu falei, nossa, não é que tem isso para eu contar? Que eu nem tinha contado para mim ainda. Então foi assim, uma oportunidade, né, que eu agradeço muito, porque é muito rico, né, a gente poder ter a oportunidade de olhar para a gente e você colocar isso no papel, então, né, nessas páginas com limite, realmente é bastante desafiador, mas assim, adorei, foi uma experiência muito rica. Irineu, por que eu escolhi a Simone, né? A gente tinha que escolher entre tantas pessoas. Simone, psicóloga, mãe de gêmeas, mas também super empreendedora, mas também foi fazer mestrado, e daí também foi... Então, assim, ela parece quietinha, assim, mas a Simone é a gente que faz, ela vai atrás. Eu falei, nossa, acho que se cutucar aqui vai sair um bom caldo, né? O que você achou aí da nossa convidada de hoje? Aproveitando aqui, né, o fato da psicóloga, né, e o jeito de contar histórias, aproveitando até uma outra psicóloga bastante legal aqui, paulista, até a Maria Ritaquel. Esses dias ela
ela citando também o Walter Benjamin, falando desse encontro, quando é que você achou o fio condutor da história. E Walter Benjamin separa a vivência da experiência. Então a vivência é tudo aquilo que a gente está fazendo. Estamos aqui gravando, pegou o ônibus, pegou o metrô, veio de carro, foi fazer uma coisa, vai entregar, manda nota, faz. Tudo isso é vivência, a gente não faz um registro disso. Está lá, uma rotinona. A gente não conta isso. Já aquilo que a gente vive, do ponto de vista humano, mas aí a experiência. É quando eu conto, quando eu tenho necessidade de contar, aí eu me conecto, aí é um ato humano. Então aí a gente constrói a literatura, que assim a gente tem todas as narrativas, né, de história do mundo. Então, quando você falou, o que eu vou contar? Daí você fica lembrando um monte de rotina, é muita coisa, mas daí isso aqui eu conto. Isso é uma experiência para ser trocada, para ser combinada, né, ter uma correspondência com a outra. E eu posso acrescentar que, assim, falar das nossas vulnerabilidades não é nem um pouquinho fácil. Então, esse foi um outro ponto novo para mim, né? Uma oportunidade para olhar para isso também e expressar. É porque a proposta do livro, Irineu, é a seguinte, era que assim, a gente vê, né, a Simone aqui, né, uma mulher bonita, né, tá bem resolvida, bem vestida, tá pronta, nasceu pronto e, né, nasceu com o bumbum para a lua. Mas todos os autores eu fui provocando. Se a gente não contar para as pessoas os tombos que a gente levou, o outro sempre acha que esse lugar é inatingível. Porque ele ainda não está aqui, porque ele está passando por alguma dificuldade, porque ele não tem acesso a alguma coisa. Então, todos os autores eu provoquei e falei, não, a gente tem que contar os tombos também. Né? A gente vai contar aonde a gente chegou, mas tem que contar de onde saiu, todos os joelhos ralados, aí a gente chega aqui, que é isso que a Simone está trazendo de vulnerabilidade. E aí vem a pergunta, né? Qual o principal desafio que a Simone superou? Foram muitos, né? Mas, assim, que acho que foi bem significativo foi quando esse eu não coloquei, olha só, esse eu não coloquei no livro. E sempre tem uma coisa inédita sempre aqui. Sempre tem a novidade, hein? Mas está incluso, mas foi qual momento? Foi o momento que eu decidi casar. Uma moça de 21 anos, né? E que eu estava namorando há um ano e um ano e meio, né? E aí eu chego para os meus pais e falo isso, vou casar, mas como assim, né? E era pouco tempo até de convívio, né, com o meu marido, hoje 33 anos de casada, né? Mas, assim, eu tive certeza, e aquela certeza do coração, tão cedo, né? Mas, assim, eu tive duas certezas. Uma, a escolha profissional, que foi muito cedo, né? Assim, fiz também, na época, orientação vocacional, mas meio que para confirmar que realmente a minha opção era o desenvolvimento humano, era facilitar os processos, né, com as pessoas, e o caminho era o da psicologia, então não tinha muita dúvida, né? Já isso com 17. Agora com 21, essa história de casar, então meus pais quase tiveram, né, eu teria também. É que ela tem filhas, tem gêmeas. Não passei por isso, as meninas não casaram ainda, mas assim foi bastante desafiador, porque eu tive realmente que me impor, né, impor a minha vontade. E saber mesmo que era aquilo que eu queria, né? E não adiantava falar que eu já tinha resolvido com argumentos, porque na época, né, meu marido tem 9 anos a mais que eu. Então, os meus pais, mas como assim? Será que ele não tem filho? Mas será isso, será aquilo? Então, eu tive que enfrentar, né, esses comentários e esse desafio e superar pela força mesmo da minha intuição e do coração, que é um pouco o caminho que eu fui trilhando, e era isso, eu casei. Gostoso a perspectiva do tempo, né? Quando ela foi casar, o marido tinha quase a metade a mais de idade, né? Agora já é um percentual menor, né?
É muito diferente, né? Essa comparação da vivência, né? Vai mudando mesmo os parâmetros. A gente não consegue ver, né? E essa questão temporal também, que ela está trazendo que o desafio foi contrair o matrimônio, né? E muitas vezes a gente ouve, né, as narrativas de casais que não é a contrair o matrimônio, mas a manutenção, né, do matrimônio. Hoje, cada vez mais casais casados pela primeira vez, eles são a minoria, né? Sim, e você então também a gente está no contrafluxo, eu diria, né? E aí é isso mesmo, Rebeca, os desafios, como que você mantém, né, uma relação saudável, né? Isso. Por tanto tempo, porque você pode manter, né? Mas você tem que olhar se é saudável para os dois. Né? Então, assim, aí eu acho que é você ressignificar também o tempo todo a relação, né? E o desafio é esse crescimento mútuo, né? E aí a gente vai para a esfera do diálogo mesmo, que é o que mantém, né? Eu acho que uma relação saudável. É curioso, né, que a gente teve, acho que talvez nos últimos 50, 60 anos, essa mudança. O casamento, né, deixou de estar nessa ordem de prioridade das escolhas. Hoje ele é muito planejado, antes ele era um espontâneo, uma coisa, uma vocação natural, mas era muito importante. E a profissão também, especialmente para os homens. Mas as mulheres já dos anos 60 para cá, pelo menos já estão se inserindo no mercado, tem a preocupação profissional também, uma posição, sem deixar de ter o valor do casamento. Daqui para frente eu não sei, parece que a gente está colocando uma agenda, e essa parte importante, né, da construção, que é dos relacionamentos amorosos, dessa escolha, que é uma parceria, uma sociedade. Da construção, né, da família, que eu vejo até pelas minhas filhas, interesse zero então, em casamento. É um desinteresse. Então, a gente está numa sociedade bastante confusa, e isso ajuda na gestão, porque se a gente aprende essa gestão de um relacionamento, que é uma diferença onde, teoricamente, você parte da confiança, e aí, já que tem a confiança, você consegue lidar com as diferenças, as divergências, os contraditórios, e ainda tem um amor. Então, é um jeito de entender, se aprende uma tolerância. Depois, com o filho, se você consegue ter isso daí, provavelmente você reproduza isso na gestão, né, dos outros ciclos, né, da sociedade. E a gente tem uma sociedade individualista, como a gente tem muitas pessoas com esse caráter, não contribui para essa construção boa de sociedade, de propósitos e organizações. Então, eu acho que quando você tem essa parceria gostosa, amorosa, parceria familiar, provavelmente você também vai saudável para um ambiente onde você vai trocar com outras pessoas. Exatamente, né? A possibilidade de troca, né, de parceria, que é a grande riqueza e deveria ser do ser humano. Do ser humano, o pessoal deve estar achando que o capítulo da Simone é sobre casamento. Casamento. Mas tem um dos capítulos da Elaine fala muito de casamento, mas não é da Simone. Mas você sabe que nessa caminhada toda, 20 anos fazendo o que eu faço, chegou um determinado momento que, para falar de carreira, eu tive que aprender a falar sobre família. Né? Porque uma família desorganizada desorganiza a carreira. Um casamento em crise, né, ele impacta na carreira. Mas até para quem está nos acompanhando, entender a mensagem do teu capítulo. Então, assim, quem lê o capítulo da Simone, qual que é a mensagem que vem nele? A mensagem é, você sempre pode olhar para você, mesmo que seja nos piores, e deve olhar para você nos piores momentos, porque sempre é possível a transformação e a sua realização. Mesmo na minha situação, que eu encontrei vários links e várias vivências de autossabotagem, eu consegui. Então, é possível, sim, superar todos esses momentos e a autossabotagem. Mas, para isso, a gente precisa ter a coragem de reconhecer. Esse sempre é o primeiro passo para a gente poder transformar. Então, a superação, sim, é possível, mas a gente ter essa coragem para olhar o que está embaixo do tapete. Esse negócio de autossabotagem é grave, né? Porque se a gente tem concorrência, tem um ambiente de competição ainda que saudável, às vezes até não tão saudável assim, né? Mas quando seu inimigo é você mesmo,
Como é que você lida com você Exatamente, porque é um mesmo? comportamento autodestrutivo que às vezes pode ser consciente ou não, e pode ser nas diversas áreas ali da vida, né? Então, por exemplo, no meu caso teve a questão da saúde, né? Teve a questão também da carreira. Então eu fui achando, aí tem que ler, né? Mas vários elementos no decorrer da minha jornada mesmo. Muito bom, gostei desse Tem que Ler. Então, se você ainda não adquiriu o livro, ele está na Amazon, nas melhores livrarias. Aí lá está a história da Simone, né, nos seus detalhes, e mais outras 19 histórias. E a gente vai se encontrar no próximo bloco para falar sobre pensamento sistêmico. E aí eu vou contar para vocês por que a Simone está aqui justamente nesse episódio, tá bom? Então, até o próximo bloco. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Pensamento sistêmico, que trem é esse, né? Hoje é a habilidade que ocupa 11º lugar e ela vai subir para a 6ª posição. Isso quer dizer que ela vai ganhar destaque. Por que pensamento sistêmico tem cada vez mais ocupado, né, espaço até nas nossas falas? Porque a gente não consegue mais resolver os desafios olhando por um único prisma. A gente já não consegue mais resolver, trazer uma resposta se a gente quiser olhar um único ponto. Até acho que quando a pandemia levou as empresas para dentro da nossa casa, aí misturou empresa, misturou trabalho, e aí misturou tudo, né? E aí quando a gente também traz a própria tecnologia para dentro da gente, então não é mais a tecnologia lá e eu aqui. Então, enfim, tudo é um grande sistema. Aí, é claro que eu vou lembrar do teu pai, por conta daquele comentário que você trouxe. Então, daqui a pouco a gente vai falar também aqui do pai do Irineu, que trouxe para ele, né, o termo sistema ainda quando muito pequeno, vai ter que contar hoje também. Mas vamos lá, Simone. Você, mulher, mãe, empreendedora, psicóloga, acadêmica, profissional liberal. Então, assim, esse olhar todo, né, a mulher polvo, né, assim, de entender que a vida é um grande sistema. Nos conhecemos dentro da psicologia transpessoal, que também tem esse olhar sistêmico. Então, como você vê essa habilidade hoje permeando, né, tanto o mundo do trabalho, que é onde você atua também, mas acho que a vida da sociedade como um todo? Hoje não dá mais para a gente pensar dentro de uma caixinha, né? Então a gente tem que olhar para todos os contextos, ampliando os olhares, né? Então quando a gente fala, né, em pensamento sistêmico, a gente está falando que não existe mais uma realidade só. A gente está vivendo num mundo de realidades, né? Então, para a gente ter esse movimento, a gente tem que ter essa abertura interna, essa disponibilidade, tanto para olhar fora, mas principalmente para olhar dentro. Senão vai ser uma grande confusão, né? Apesar de a gente estar falando desse olhar sistêmico, eu tenho que ter, sim, muito discernimento do eu e do outro, né? Do que está dentro e do que está fora. Exato. Por quê? Porque já está tudo misturado, né? E se eu não tenho o quê? A consciência, eu também não vou ter uma ação madura suficiente, né? Emocionalmente madura, eu diria. Então, cada vez mais, a importância, né, do autodesenvolvimento para você ter esse olhar aprofundado para o quê? Para agir nesta realidade de sistemas, né? Propondo as interconexões, a importância de você também, foi falado aqui, né, no outro episódio, a importância da escuta, né, sensível, para que você também tenha esse discernimento de você poder ajudar a ter essa ação mais efetiva, né, em todos os contextos. Mas, para isso, eu realmente tenho que ter essa ampliação da consciência e da inteligência emocional cada vez mais e da espiritual. E aí a gente, quando vai dar aula para explicar sistema, né, que foi o que teu pai te explicou enquanto menino, é aquilo, né? Eu tenho, né, o sistema respiratório, eu tenho o sistema, né, muscular, eu tenho o sistema gástrico. São sistemas isolados, mas que eles se interferem. Então, hoje a gente sabe, se está acontecendo uma guerra lá do outro lado, né, as consequências que dão, né, geram aqui. Pega aqui, né, os eventos climáticos no sul, o impacto que vai acontecer no supermercado no sudeste.
ou no Nordeste, enfim. Então, e isso, nosso cérebro ele não está preparado, né? Porque ele não consegue fazer essa conexão, né? Assim, você leva uma chinelada da tua mãe, se você não tiver feito a arte 5 segundos antes, teu cérebro não consegue entender que você levou aquela chinelada. Exemplo didático, que não pode dar chinelada nas crianças, é que aquela chinelada é por conta do vaso que você quebrou. E a gente segue na vida assim, né? Você pega assim, tô com 20 quilos a mais, você não consegue conectar que foi todas aquelas tranqueiras que você comeu, porque você está vendo aqui a balança agora e você não está comendo a tranqueira que te engordou. E assim segue a humanidade. Então, quando a gente vê essa habilidade cada vez mais presente, é justamente para a gente conseguir se libertar um pouco desses vieses que nos afastam da experiência, que nos afastam da vivência. Então, eu fiquei muito animada e nos últimos anos essa habilidade ela vem subindo. Falo, nossa, que bom, né? Nem todo mundo tem um pai que nem o seu que vai falar o que é sistema, mas agora, pelo Fórum Econômico Mundial, a gente vai ter que falar o que é um pensamento sistêmico. Então, às vezes a gente, para quem não é avisado, fala habilidade do futuro é pensamento sistêmico. Não quer dizer que você vai ser profissional, que você vai criar sistemas. Os sistemas são isso daí, que meu pai ensinou. Aquela máquina tem um funcionamento, aquele projeto, aquela máquina foi desenhada, tem um circuito elétrico, então é um sistema. Como você falou da interconexão, você falou de contexto. Então, hoje, a habilidade, pensamento sistêmico, pensar é a toda hora produzir uma leitura de mundo. Então, se desde o princípio existe o caos e o logos, então o logos tenta organizar o conhecimento. Então, a gente tem que ter um pensamento muito atento, porque a gente está em sistemas de um jeito ou de outro. Uhum. Consciente ou não, só quem está num volume tão grande, né? Nós estamos numa das fases de um grande Big Data, então você pode ficar maluco, porque você acha que é muita coisa. Mas tudo está organizado em sistema. Então, você precisa ter uma leitura de contexto. Então, você tem que saber que tudo tem uma origem, tudo tem um destino, tudo está associado a uma cadeia. Não é? É uma cadeia de coisas. Seja dentro de um relacionamento, as coisas têm um porquê, a psicologia vai investigar de um jeito, a filosofia de outro, a sociologia de outro, a economia de outro, para dizer, olha, essas coisas estão interligadas. Uma vez que você tem um pensamento sistêmico distanciado, entendendo que as coisas não aconteceram por acaso, é um caos, mas não é tão caos assim, que você precisa entender o que está acontecendo para poder interferir, para saber que caminho você adota. Então, acho que ter um pensamento sistêmico é isso aí, olha, leia bem, pense bem, entenda a origem das coisas, o porquê das coisas, porque elas estão acontecendo ao mesmo tempo. E se você quiser ter uma leitura rápida, imediata, como essa de você pegar o celular e achar que leu as 3 linhas e entendeu, não, precisa de um pouco de profundidade para você entender em que sistema você está, qual é o seu papel nesse sistema. Então você tem que entender que não tem escapatória. Nós estamos num universo que a gente não sabe explicar ainda. Como é que está tudo pendurado nessas 200 bilhões de galáxias, 100 milhões de estrelas só na nossa galáxia? Como é que se equilibra a Lua e o Sol? É um sistema. Como é que o meu organismo funciona sem eu ter que pensar? Porque tem um sistema funcionando aqui sem que eu precise atuar. Mas eu posso prejudicar esse sistema, dependendo, né, de como eu trato da minha saúde, como eu trato do meu sono. Eu estou num sistema de casamento, um sistema de sociedade, quer dizer, eu organizei um modelo de conhecimento para uma proposta. Se eu não interagir dentro de um pensamento, de um modelo, entendendo o papel que eu tenho nesse sistema, eu estrago esse sistema ou eu sou excluído desse sistema. Então, acho que ter esse pensamento é muito complexo. Sim. Se você não pensar direito, você não está em lugar nenhum. Agora, só para aproveitar isso, o que acontece, né, você que é psicóloga, mas indo até para uma outra área da medicina, quando uma célula se nega a trabalhar, tem algum problema, nós temos as doenças. Sim. Olha, o organismo precisa eliminar aquilo, às vezes ele não consegue, às vezes ele se contamina inteiro com aquilo. Porque algum problema nesse sistema que foi gerado por algum motivo, alimentação, estresse, doença, se for o caso da saúde. Mas, enfim, todo o sistema sofre o impacto de alguma coisa. E a gente pode ter um pouco de gestão sobre os sistemas onde a gente está inserido, né? 2 aspectos, né? A primeira habilidade é pensamento analítico, então ele analisa, né? Ele separa as partes, né? A questão da profundidade. Eu acho que o pensamento sistêmico, ela vem complementar porque ela dá a visão do todo. E aí, essa questão de que se a gente não entende, o que a gente chama de conceito unidade também, né? Se a gente não entende que a gente faz parte dessa engrenagem, é muito fácil olhar e criticar que o sistema está errado.
né? Então a gente vê muitas pessoas trazendo, né? O sistema está errado, como se ela não fizesse parte do sistema, da sociedade, da família, do departamento. Ou então até aquela história, né, de falar assim, a escola é culpada de tudo, né? O meu filho está com esse problema, a culpa é da escola. Não, né? A culpa é de todo mundo, né? Porque está tudo interligado e você tem que olhar para esse sistema da família para ver quais são os valores, o que está sendo falado, comunicado, não é assim? Então, às vezes eu pego uns casos de bullying no consultório, né, que será que esse bullying não começou também, né, na casa ali, na família? Não é só uma coisa da escola, não é? Então, é um problema, sim, sistêmico. Aí a gente outro dia, não sei onde estava, é o problema dos P's, né? Ora a culpa é do pai, depois a culpa é do professor, depois a culpa é do patrão, depois a culpa é da prefeitura, depois a culpa é do poder, depois a culpa é do país. E a gente não entende, né, que a gente faz parte desse sistema como um todo e que a resultante do sistema é a soma das partes. Né, que é o conceito do pensamento complexo, né, da complexidade toda. Mas como a gente realmente ainda tem que caminhar, né, porque a gente ainda... Né, enquanto ser humano, realmente a gente está engatinhando, né, nesse conhecimento e nesse tipo de atitude. E aí, para apoiar, né, até para quem também quiser saber mais, e que me ajudou nessa compreensão, na abordagem da interdisciplinariedade, porque é uma ciência também, né, que vai ajudar a gente a refletir, a pensar nas atitudes para você lidar com esta complexidade, né? Então, na educação, por exemplo, a importância da interdisciplinariedade, né? Então, eu fui aprendendo um pouquinho também pelas minhas experiências, né, pelos meus erros, que a gente precisa, sim, vivenciar essa interdisciplinariedade na nossa vida, né? Senão a gente também fica desconectado, fica em caixinhas. O que seria essa interdisciplinaridade? Toda a escola acrescenta todos os modelos de pensamento. São, na verdade, mais do que juntar as disciplinas, mas juntar o conhecimento num contexto ali de sabedoria e de atitudes com valores, sabe? Então, não é só a questão de juntar a disciplina, mas é o que está por trás, é o indivíduo, é o aluno, é o professor, é aquilo que a gente, né, percebe, a importância dessa comunicação ser clara e você ser valorizado em todos os âmbitos, tanto, né, educando, professor, por exemplo. Pois é, te lembro aqui no ambiente de produção, dos grandes caras das patentes da história, né, o Thomas Edison, né, como que o cara conseguiu ter mais de 1000 patentes, né? Ele era multidisciplinar, transdisciplinar, ele já tinha pessoas de vários núcleos. Sim. Ele tinha um problema, né? Sim, daí tinha alguém de uma área pesquisando, daí ia juntando, conectando as coisas dentro daquilo que alguém tinha intuído, né? Então não era um cara sozinho no Eureka, né? Eu vejo muito o caçula, o meu filho Davi, que aí tá lá, né? A escola coloca um desafio e ele não tem que olhar aquele desafio, aquele problema pela matemática ou pela ciência ou pela história. Ele tem uma questão, ele tem que trazer os saberes de tudo aquilo, né? Que dentro de uma empresa é aquilo. Não é um problema do marketing ou de finanças ou de vendas. Se a empresa quebrar, né? Se o sistema fale como um todo, que aí o órgão, o coração vai parar, esquece, o resto para, né? Vendas para, a empresa vai quebrar. Sim. Então, eu tenho muita fé na educação, que essa nova geração venha com esse olhar menos separatista, né? Polarizado do que, tem que ser pela história ou tem que ser pela geografia. Não, a gente tem um problema de alimentação, vamos resolver. Exatamente, essa ciência surgir exatamente para trazer a solução numa situação de fragmentação dos saberes, não é? E do indivíduo e das pessoas. Então, quando você me pergunta da interdisciplinariedade, a gente tem que ter a escuta, né, das pessoas que estão por trás daquelas disciplinas. Não é só a questão, né, da interconexão das disciplinas, mas das pessoas principalmente. É isso que eu achei fantástico, o que está por trás, né, do conhecimento que
está por trás da atitude ou do processo. Sim. Senão um processo sozinho não resolve, porque alguém vai ter que fazer aquilo funcionar e vai ter que... Maturana diz, né? Tudo que é dito por alguém. Quer dizer, esse conceito não está solto. Sim. E ainda não é o momento de dicas, mas é que eu não daria a dica que eu vou dar numa dica cultural, que é assim, quem tiver interesse, quem me ajudou muito a entender toda essa questão sistêmica foi Edgar Morin. Sim. Né, que ainda está aí produzindo muita coisa. Ele está fazendo um romance. Eu sei, menino, cara incrível. Com 103 anos. Que vergonha que eu tenho de mim. Acho que a vida dele é um romance, que ele é tão apaixonado por conhecimento, né? O último, ele gravou uma live de 1 hora, uma eu vi, clareza. Maravilhoso. Falei, você não acredita. Então, né? ele ajuda, e eu acho que é um pensamento que a gente tem que trazer cada vez mais. Então fica aí a dica, não é não é pertinente ao bloco, mas é pertinente ao assunto. Qualquer coisa que lê do Morin, você vai começar a entender esse pensamento sistêmico. E aí a gente vai para o próximo bloco falar um pouquinho sobre dicas culturais. Vamos ver o que o Irineu e o que a Simone trouxeram para a gente no próximo bloco. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Dicas culturais. Esse bloco a gente dá uma descontraída, a gente compartilha algumas ideias, alguns saberes, mas eu começo ele com uma pergunta do milhão, né? Olha, o que a Academia SEI mudou na sua vida, Simone? Nossa, muita coisa, foi assim, transformador, né? Todo o conhecimento da metodologia, né? Para a gente se tornar um coach integrativo, mas não dá para se transformar, né? Se você não passar por esse processo. Então, para mim, assim, foi mais um momento, né, de me olhar, de ressignificar vários ciclos da minha vida, vários aprendizados. Então, foi muito fortalecedor, tanto pessoalmente como profissionalmente. E foi num momento, assim, para mim, da formação, né, desse encontro com a academia, bem especial, que eu também estava começando o doutorado. Eu falei, gente, como assim? Você é muito louca, né? Como você vai fazer? Começando uma pesquisa, fazer a formação. Mas, mais uma vez, eu falei, não, eu acho que faz parte, tanto faz parte, até trouxe para a Rebeca hoje, né, o livro da tese, que nada é à toa, porque a metodologia da pesquisa também foi baseada na metodologia a gente fez algumas vivências com a própria metodologia. Então, você viu, realmente fazia parte daquele momento do meu processo. Eu lembro só tenho a agradecer. Eu lembro quando você comentou, fiquei super, super feliz. Porque você fala assim, formação, você deve imaginar que fica lá todos os aluninhos sentados assim. Não, muito pelo contrário, é todo mundo experimentando. E a Rebeca era brava, a gente tinha medo dela. Ainda bem que ela falou porque agora eu sou um anjo de candura. Que ano que era isso? Olha, começo de doutorado era 2015, né, Rebeca? Viu? Em 10 anos fiquei um anjo de candura. Você viu? Exatamente. Mas é que, Irineu, a gente põe todo mundo para vivenciar, aí um aplica no outro, então assim, é tudo muito, né, agitado, e aí terminou, né, o final de semana, até o próximo mês, todo mundo tem que pegar uma cobaia, fazer um estágio. Então eu falei assim, vocês só vão me contar se vocês aprenderam ou não, se vocês tocarem uma outra pessoa, né, vocês aplicarem outra pessoa. Aí é um mês todo mundo calando, aplicando em outras pessoas, aí a gente volta, aí a gente caminha. Porque eu sempre acredito muito, né, andragogia, né, o adulto ele aprende na experiência. Então não vai ser no livro, adoro o livro, não vai ser em aula, eu adoro aula. Mas quando você quer formar, né, um profissional, você tem que colocar ele fazer a mão na massa. Imagine marceneiro, né, você vai lá fazer alguma coisa na aula teórica, né, e eu falo que quem trabalha com desenvolvimento humano tem esse cuidado de tecer, né, uma outra alma, uma outra pessoa. Sim, e foi tão importante que hoje eu uso muito o raciocínio, né, nos atendimentos da nossa metodologia. Então não é nem só aplicar, mas é você entender, não é? O processo. E eu fui mais louca ainda, porque na época da formação, a Rebeca falou, arruma uma pessoa, né, pra gente. Arrumei 3 de uma vez. Tem que fazer o estágio. Ela pegou 3 estágios. Ela falou, não, já, se é para aprender, eu vou aprender de uma vez só.
Mas então acho que ela vai falar, indicar algum livro de aventura, é isso? Qual que é teu livro? Indiana Jones. Olha, eu lembrei de um livro que marcou muito, lembrei de alguns, né? Mas um que marcou muito, que é O Caminho do Guerreiro Pacífico. Nossa Senhora! Você viu? Você lembra desse... Não, eu lembro dele, lembro do autor. Sim, que tem um livro. filme, né, também, né, maravilhoso, né, um aprendizado que tem a ver com a nossa conexão, né, com o nosso mais profundo eu, que ali, né, mostra que você não tem que ficar só à mercê do ego, né, mas a gente ter essa escuta do nosso self, da nossa essência, ou do nosso propósito, né, que é o que a gente trabalha, é o que eu trabalhei também no capítulo, né, essa conexão com o que você veio fazer realmente aqui, o que a sua alma quer, né? E você poder fazer esse desenvolvimento. Então, esse livro, Guerreiro Pacífico, A Jornada do Guerreiro Pacífico, ele mostra essa jornada, né, esse caminho e esse desafio. Então, para mim, foi na época, nossa, marcou bastante esse livro. E quem não leu, eu recomendo. Muito bom, eu não li, eu vi o filme, mas eu não li. E qual que é a sua sugestão de hoje, Irineu Toledo? Então, eu estava, por causa do tema da autossabotagem, eu vim com uma imagem na cabeça, estou tentando aqui ver se eu, para aproveitar a dica, se eu junto essa imagem com a dica de livro que eu tinha, para ver se eu consigo fazer uma transferência estoica para isso que eu queria trazer. Que chique, ele vai fazer uma transferência estoica. Não, por causa da embalagem, vamos ver se eu consigo fazer, porque falando de autossabotagem, bonsai é aquela maravilha de árvore, né? Tem toda uma técnica especial, que vai lá, pega aquela semente de uma árvore que poderia ser muito grande, mas ele vai lá e faz o quê? Ele mantém as características da árvore, mas faz o quê? Trava ali as raizinhas dela, né? Dá um nozinho ali para que ela não se aprofunde, para que ela não tenha substância, para que ela não cresça. Ela fica uma bonitinha, uma belezinha, enfeita, mas ela fica ali daquele tamanhinho, bonitinha. Ao mesmo tempo, fazendo uma outra ligação, quem conhece o General Sherman, aquela sequoia americana, está lá no Parque Nacional dos Estados Unidos, ela tem entre 2.300 e 2.700 anos, acho que é a árvore que mais cresce. Aquela lá tem 83 metros de altura, tem 1.400 metros cúbicos ali, dá para fazer não sei quantas casas. Ela é enorme. Então é a mesma semente das duas, né? Uma metáfora aqui, uma mesma semente. Então, do ponto de vista de cada um, eu sou responsável, aí entro com o argumento estoico para indicar o livro do Epiteto, ou Epíteto, que é a arte de viver, né? Que o pensamento estoico ele pode partir da responsabilidade do indivíduo, não do indivíduo, do individualismo que a gente pode questionar hoje, mas do indivíduo em responsabilidade em relação ao seu conhecimento, sua disciplina, a sua moral, a sua ética, a sua responsabilidade, e também em lidar com o mundo, com as coisas como elas estão no mundo. Então você não briga com o mundo, você atua de maneira correta com o mundo, você exige de você, você é disciplinado. Então, para você crescer, não se auto-sabotar, saiba que você tem uma semente, que você é o responsável por ser uma sequoia bacana, frondosa, que vai render muito, ou um bonsai, que vai ser bacana, mas vai ficar ali de enfeitezinho. Então é isso. Então a arte de viver é Epiteto, porque ali tem muitas dicas de bem viver. Vou deixar na descrição desse episódio. Você é um bonsai ou uma sequoia, é isso? É o General Sherman, pode procurar aí no Google, você vai achar a história dessa árvore que está lá. Muito bom. E filme, vamos lá, vamos contribuir a nossa dica cultural agora de filme. Filme, tem alguns, mas recentemente eu vi um documentário até do nosso amigo Jung, né, que eu não podia também deixar de falar, não sei se vocês assistiram, é um documentário antigo, ele é O Caminho do Coração, acho que é alguma coisa assim, está no YouTube, é fácil de acesso, e ele vai mostrando a vivência, né, do Jung no processo de individuação, né, que é muito diferente de individualismo. Então, é onde a gente realmente pode promover, né, o nosso conhecimento, o autoconhecimento, mas qual que é a diferença? Você respeitando o outro e incluindo o outro no seu processo. E ele vai mostrando o caminho dele, porque essa foi a obra dele, né, a vida dele,
sendo transformada e ele construindo a obra e os conceitos. E é muito lindo, acho que é o caminho do coração. E ele vai falando e vai mostrando, né, a experiência, a ligação dele com a arte, o processo de individuação. Tem vários ali depoimentos de estudiosos, né, da Von Franz, por exemplo. Então, para quem quer conhecer um pouco esse mundo, né, da psicologia, de Jung, eu recomendo. É muito bonito esse documentário. Muito bom. Depois me manda o link e a gente vai colocar. Ele está disponível, é isso? Tá. Olha, muito bom, não conhecia. Eu adoro Jung. É muito legal, eu tinha visto, mas assim, falei, nossa, vou rever, né? Muito bom. E recomendar, né? Coisa boa a gente recomenda. Acho que eu vou sugerir aqui uma série que eu me divirto muito com ela, mas ela é muito importante também nessa da gente transferir a culpa de tudo, sabe? Se Deus quiser, Deus quis assim, ou o diabo atentou, o diabo foi lá e dominou. Que é o Lúcifer. Sim, eu também ia recomendar, adorei. Tem a psicóloga lá, você imagina o diabo no divã, né? É muito divertido, né? Muito divertido, mas ele sabe tudo o que vai acontecer e ele dialoga um pouco com as pessoas. Vocês põem toda a culpa em mim. Você escolhe. Agora, enfim, ele tem lá todo o aspecto, né? O cara caiu do céu lá, né? Pronto. Mas ele está aqui para viver, ele queria férias mesmo. Daí ele já está cansado daqui, enfim, ele tem uns diálogos bastante interessantes, mas a ideia é essa. Aí voltamos lá. Você tem a pulsão, o impulso, você atende os seus desejos, você comete atos e tal, por sua vontade, e depois dá errado, seja um crime, qualquer coisa, né? A culpa é dele. Aí fala assim, não. Puxa vida, é sempre o mal que dominou, é o espírito do mal que está ali. Foi você. Então ele põe as pessoas, às vezes... Mostrando a sombra, né? A nossa sombra e ele se transformando, olhando para o... Não é? E é divertido. É muito legal. Ele é dono de uma boate, entendeu? Meu Deus. Ele é charmoso, é bonito, então ele é sedutor. Vou assistir. Vale a pena, ele é sedutor, como um bom diabo deve ser. A gente sabe que ele era um anjo lindo, né? Isso está na Bíblia. Era um anjo sedutor, um cara... Né? Enfim, mas ele queria a matéria, queria o mundo. Depois ele falou assim, isso foi uma missão que o meu pai me deu para ir aqui, mas não é isso não, hein? Bom, mas enfim, para você saber as escolhas que você faz, não terceirizar quando dá errado, não ficar falando que foi culpa de um, de outro, que foi o diabo, que foi dominado por sentimentos terríveis e que isso não era seu, na verdade. É sim, aí o Freud vai dizer também, o seu subconsciente você também é responsável. Isso aí. Olha só, vamos lá, finais reveladores aqui no nosso... final revelador no nosso episódio. Mas a gente vai chegar naquele momento de mensagem final. Né? Já apareceu o epiteto, Lúcifer, tá tudo aqui. Tá todo mundo aqui. Jung para mediar essa parada toda. Né? Quem será que mediaria melhor, epiteto ou Jung? Quem mediaria melhor, Lúcifer? Jung, né? É muito chefão, né? Muito faz isso, faz aquilo, é muito na disciplina. Eu sou suspeita. O Jung é mais espirituoso, né? Ele vai reconhecer melhor a nossa sensibilidade, né? O estoico, ele faz a gente trabalhar demais, né? É legal, eu gosto, eu sou muito estoico, né? Mas... Muito bom. Mensagem final para o nosso episódio eclético. Bom, você sabe que eu tenho um livro lá antigo também de mensagem chamado Acertar é Humano. Sensacional. Então tem o Feliz Dia Novo, o Acertar é Humano é essa mensagem aí sempre indo contra aí a convenção de tudo, né? O errar é humano. Não, todo dia a gente acorda para acertar, todo dia a gente tem chance de refazer as nossas escolhas, desistir de coisas, começar coisas novas. E a gente é destinado a acertar e aprender, como já foi citado hoje não, num episódio anterior aqui, o Mandela, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende, então não tem erro. Muito bom, acertar é humano. E qual é a sua mensagem? A minha é entregue, confie, aceite e agradeça. E porque se você acha que a sua história está ruim, é porque não chegou no fim. Olha, o pessoal tá poético aqui hoje. Bom, vou agradecer a sua presença, mas vou fazer aqui a minha lista de agradecimentos. Primeiro a Sétima e toda a equipe que está aqui acompanhando a gente na produção.
Tiago Toledo pelo apoio e distribuição, Marcela Mello no apoio ao roteiro e, claro, você que está aqui nos acompanhando, nos assistindo, porque tudo que foi feito aqui foi feito com muito amor e carinho e para você, por você, tá bom? Então, espero você semana que vem no próximo episódio. Até mais! Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.